Olá, o canal Linha de Divisa está chegando na cidade de Pelotas, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Chegando ao Rio Grande do Sul pela segunda vez hoje para falar especificamente com alguns dos palestrantes do seminário que vai acontecer a partir, ou melhor, ao longo do mês de novembro, sobre a filosofia medieval. É um evento que está sendo organizado pela Universidade Federal do Cariri. E, então, nesse momento, chegando em Pelotas, eu vou conversar com o William Saraiva Borges. Eu queria que o William se apresentasse. William, você fala um pouquinho rapidamente sobre a tua graduação, o teu mestrado e o doutorado que você está fazendo. Tá certo. Muito obrigado por esse espaço, pelo convite, Demerval. É uma alegria estar aqui contigo. Aproveito também a oportunidade de agradecer ao professor Nilo, que me convidou para integrar esse time de pesquisadores que vão falar sobre filosofia medieval nesse evento organizado por ele na Universidade Federal do Cariri. Então, fica já o meu agradecimento a ele, assim, também por isso, né? Bom, falando de mim um pouco, eu sou graduado em Filosofia, licenciado, né, licenciatura plena em Filosofia, pela Universidade Federal de Pelotas. Em seguida, fiz o mestrado e agora estou no doutorado, sempre na Universidade Federal de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho me dedicado já desde a metade da graduação a estudar um filósofo tardo escolástico, isto é, do finalzinho da escolástica, ali do século XIV, chamado Guilherme de Ockham. Ele nasceu no finalzinho do século XIII, 1284, 1285, enfim, na década de 80 ali, do 1280, e morreu muito provavelmente em 1347. É um frade inglês, né? Por isso Guilherme de Ockham, não é? Ockham é uma cidadezinha que fica a sudoeste de Londres, né? Então esse nome Ockham é a cidade onde ele nasceu. E Guilherme é português, não é? Eu tenho o privilégio de ter o mesmo nome que ele, porque Guilherme em inglês é William of Ockham. E a gente traduz para o português, então, Guilherme de Ockham, mas o nome em inglês dele é William of Ockham. Wilhelmus, em latim. E, enfim, ele é um inglês, viveu ali na Inglaterra, enfim, fez toda a formação dele na Universidade de Oxford, também na Inglaterra, né? E eu tenho me dedicado a estudá-lo desde a graduação. Na graduação, eu me dedicava mais a assuntos referentes à epistemologia, à filosofia da linguagem, enfim. E depois, quando eu fui para o mestrado e para o doutorado, eu deixei de lado um pouco isso que nós chamamos de filosofia especulativa, né, que é metafísica, epistemologia, enfim, e me voltei àquilo que nós chamamos de filosofia prática, que é política e ética. Então, todo o meu mestrado e meu doutorado tem sido sobre a dita filosofia prática, especificamente sobre as obras políticas do Guilherme de Ockham. No mestrado, eu me dediquei especificamente sobre o conceito de liberdade nas obras políticas dele, e agora no doutorado estou estudando o conceito de heresia também no interior das próprias obras políticas dele, né? Então, basicamente, sobre a minha formação é isto, e algumas ideias sobre o autor que eu tenho estudado ao longo desses anos todos. Legal, William. Quase 10 anos. Quase 10 anos. Legal. William, e qual é o tema que você escolheu para a sua palestra no evento da Universidade Federal do Cariri? Eu escolhi falar sobre a navalha de Ockham, que é um conceito bastante conhecido tanto no âmbito da filosofia como no âmbito da ciência, né? Seguidamente a gente encontra por aí as pessoas fazendo referência à navalha de Ockham, e é um assunto que às vezes é um pouco distorcido, não é compreendido corretamente. Então eu achei oportuno para esse evento, né, que seria um apanhado geral, assim, a proposta do professor Nilo é assim que a gente possa fazer um panorama, né, sobre a filosofia escolástica, né, que é a filosofia ali dos séculos XII, XIII, XIV.
Então, eu achei que era conveniente falar um pouco sobre a navalha de Ockham. Bom, eu já contextualizei um pouquinho o autor e não foi sem pretensão, né? Já falei um pouquinho do autor, já prevendo esses elementos para poder contextualizar um pouco o que seja a navalha. O Ockham é um autor que, enfim, é um inglês e ele estudou na Universidade de Oxford. E não só pelo fato de ter estudado na Universidade de Oxford, mas pelo fato de ter uma afinidade intelectual com o sistema de pensamento, digamos assim, que existia na Universidade de Oxford. Ele pertence àquilo que nós chamamos de Escola de Oxford, não é? Essa escola é um conjunto de autores que estão colocando em maior ou menor medida os fundamentos da filosofia e da ciência moderna. Então, a gente costuma dizer que o método experimental ele foi fundado na filosofia por Francis Bacon, mas se a gente olhar um pouquinho mais a fundo, nós vamos perceber que o método experimental, o que é o método experimental? Aquele método científico em que nós observamos os fenômenos e inferimos dos fenômenos certas relações e formulamos leis e com base nas leis, teorias, não é? Mas tudo isso com base na observação empírica dos fenômenos. Indutivista? E isso é indutivista, né? E o método experimental significa justamente essa questão indutivista, não é? Em que nós observamos os fenômenos, extraímos deles certas relações, enfim, o modo como eles se comportam e daí estabelecemos leis que regem esses comportamentos dos fenômenos e daí chegamos às teorias, né? Isso é indução, uma certa teoria geral que é extraída de fenômenos particulares. E isso em oposição ao método dedutivista, do qual nós partimos de princípios, de axiomas dados a priori, e dali, então, fazemos com que a realidade se encaixe naqueles princípios, né? Então, esse método indutivista, né, o método científico experimental observacional, ele não foi colocado na ciência e na filosofia, não foi fundado na ciência e na filosofia por Francis Bacon, né? Se nós olharmos melhor, nós vamos perceber que já lá no século XIII, no século XIV, na Universidade de Oxford, por esses autores ditos da escola de Oxford, nós já vamos ver esse tipo de preocupação. O Guilherme de Ockham é um autor que se insere nesse contexto, não é? Da escola de Oxford. Ele é um autor, como é que eu vou dizer, que está preocupado com a realidade particular, com os fenômenos empíricos, com a observação dos fenômenos, né? E nesse contexto, então, no momento em que ele está comentando, o que é comentar? Comentar é fazer uma análise de uma obra. O termo comentário, dentro da filosofia medieval, é um termo técnico. Comentar uma obra significa analisá-la de começo a fim, né, explicitando os seus pormenores. Então, quando Ockham faz o seu comentário à física de Aristóteles, né, lá quando Aristóteles está discutindo os filósofos pré-socráticos, Anaxágoras, Empédocles, enfim, não é? Aristóteles, em um dado momento, diz que uma teoria é preferível à outra por ser mais simples do que a outra que é mais complexa, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Mas, então, Aristóteles, digamos assim, sinaliza, aponta para essa realidade, né? De que talvez seja preferível as coisas mais simples ao invés das coisas mais complexas. E ao comentar a física de Aristóteles, então, o Ockham se detém um pouco mais sobre isso e transforma aquilo que Aristóteles tinha comentado apenas, como é que eu vou dizer, ligeiramente, en passant, né? Aquilo que para Aristóteles era apenas algo en passant, Ockham pega aquilo e dá uma grande ênfase a isso, a tal ponto que isso entra para a história como navalha de Ockham e não como navalha de Aristóteles, não é? Mas, quer dizer, está em Aristóteles isso, né? O Ockham não tira isso do nada. Ele, ao comentar, ao analisar a física de Aristóteles, então, o Ockham encontra esse princípio de que é preferível, talvez, algo mais simples ao invés de algo mais complexo. Então, ele dá uma ênfase nisso, e não só neste comentário à física de Aristóteles, mas também em outras obras. Depois, o Ockham vai fazer uso frequente deste princípio,
né, que nós chamamos assim alegoricamente de navalha de Ockham, mas que o nome técnico dele é princípio da parcimônia, ou princípio da economia, ou eventualmente princípio da simplicidade. Então, navalha de Ockham é uma maneira alegórica, não é? É uma alegoria, né, para fazer referência a isso. Mas o nome técnico, científico disso é princípio da economia, princípio da parcimônia ou princípio da simplicidade. Como que ele está formulado lá nas obras de Ockham? A formulação do princípio é o seguinte: frustra fit per plura quo potest fieri per pautiora. Frustra fit per plura quo potest fieri per pautiora. Traduzindo, inutilmente se faz por mais aquilo que se pode fazer por menos. Inutilmente se faz por mais aquilo que pode se fazer por menos. Essa é a formulação mais frequente do princípio da parcimônia ao longo das obras de Ockham. Eventualmente, ele aparece formulado também assim: pluralitas nunquam esse ponenda sine necessitate ponendi. A pluralidade nunca deve ser postulada, a não ser que seja necessário postulá-la. Eventualmente aparece formulado assim, mas a formulação mais frequente é a anterior, né? De que inutilmente se faz por mais o que se pode fazer por menos. Então, vamos imaginar assim, ó, o exemplo das canetas que eu tinha usado, né? Vamos pensar que essas duas canetas aqui, a vermelha e a azul, elas representem dois caminhos para chegar a um determinado lugar. Vamos imaginar o caminho de Pelotas até Campinas, aí no estado de São Paulo, não é? São dois caminhos diferentes, né? Eu posso pensar no caminho mais complexo para chegar de Pelotas até Campinas, por exemplo, pegando um carro, indo pela BR-116 até Porto Alegre, depois passando por, por Santa Catarina, passando pelo Paraná, enfim, né, fazendo todo um trajeto lá por São Paulo até chegar em Campinas. E eu posso pensar num caminho mais simples de chegar de Pelotas até Campinas, ir até o aeroporto de Pelotas, pegar um avião, fazer algumas conexões, de repente, em Porto Alegre, e ir direto para Campinas, sem precisar fazer conexão nenhuma em São Paulo, capital, né? Então, quer dizer, são duas maneiras de chegar de Pelotas até Campinas. Evidentemente que ir de carro, ir de a pé, ir de bicicleta, é um caminho muito mais complexo, é muito mais simples chegar a Campinas indo de avião, não é? Isso é um exemplo bobo, não é? Mas que serve muito bem para decidir qual caminho seguir pela navalha. Só que, claro, a navalha ela não se aplica para decidir métodos de viagem. O objetivo dela é ser aplicada quando eu estou diante de duas teorias, né, para dar conta de uma explicação a respeito de um fenômeno da natureza, a respeito de uma realidade metafísica, a respeito de uma questão teológica, a respeito de questões filosóficas diversas, questões de ética, enfim, quando eu estou diante de um impasse, digamos assim, diante de um dilema, né, diante de uma aporia. A palavra grega aporia significa isso, né, dois caminhos que se colocam diante de mim. Quando eu estou diante de uma aporia, diante de um dilema, diante de uma encruzilhada, onde eu tenho dois caminhos a seguir, e quando eu me refiro a dois caminhos, eu me refiro a dois caminhos teóricos para darem uma explicação, uma justificação a respeito de uma dada realidade, a respeito de um dado fenômeno, a respeito de uma dada situação, a respeito de um dado conceito, não é? Se as duas explicações disponíveis, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10 que sejam as explicações disponíveis, se todas elas chegam ao ponto que pretendem chegar igualmente, eu prefiro sempre a mais simples. William, queria te agradecer muito pela disponibilidade. São 9 horas da noite, nesse momento em que estamos gravando, e de um sábado. Então, eu realmente fiquei muito feliz com a tua disponibilidade para dar só uma pitadinha aí, quase que um tira-gosto sobre a tua palestra. Com certeza o pessoal que está nos assistindo vai ficar muito interessado, mesmo porque
Me parece que esse conhecimento, isso que você vai falar aí, ele é basilar para várias áreas do conhecimento, para o tratamento dado a pesquisas em várias áreas do conhecimento. Quando eu estava preparando alguma coisa aí para o nosso bate-papo, eu vi que na economia o pessoal usa muito, pesquisadores da economia. Ok, muito obrigado, um abração, tá bom? Tá certo, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, fiquei muito feliz e ficam todos convidados a participar do evento organizado pelo professor Nilo, não é? E especialmente no dia em que eu vou falar sobre a Ana Maria de Ockham. Lá, enfim, eu vou projetar alguns slides, os manuscritos, enfim, vou mostrar citações, né, das próprias obras de Aristóteles, citações das próprias obras do Ockham, não é? Manuscritos que eu encontrei na Europa, não é? Onde o Ockham... do próprio comentário de Ockham na física, o que mais, enfim, vou mostrar. Você encontrou manuscritos? Sim, não é manuscritos do próprio Ockham, já são cópias, evidentemente, mas manuscritos originais do século XIV, né? Ok. Valeu, obrigado, um abração. Até mais, um abraço.